Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em diversas plataformas, cada vez expandindo mais a nossa abrangência. Hoje estamos começando mais O X da Questão, um programa que debate os principais temas políticos cada vez mais entrelaçados entre os países e o globo terrestre, né? As políticas internacionais têm sido o tema principal nos últimos anos e não é diferente esta semana. Já escalando o nosso elenco de estrelas, começando, eu não vou nem chamar de extrema-direita, porque senão corre o risco de colocar uma tornozeleira eletrônica dele lá nos Estados Unidos. O nosso querido democrata Silvio Braunar, seja muito bem-vindo. Por que tantas Democrata ofensas? levemente à esquerda, né? Por que tantas ofensas assim no início do programa? Que coisa! Estou preservando meu amigo. Por que você me ofende desse jeito? Estou preservando. Bom demais estar aqui, mais essa edição do resumo da semana da geopolítica, praticamente na política, da guerra política entre Brasil e Estados Unidos, direto aqui da minha Milford, com uma temperatura extremamente agradável, 26 graus a essa hora, você entendeu? E estamos aqui, vamos lá, né? Vamos repercutir todos esses acontecimentos aqui dentro do X da Questão. Você falou em temperatura, antes de passar para o querido professor Pilão, eu estava agora há pouco aqui conversando com o meu sócio aqui, o Eduardo Monteiro, aí ele pegou e mostrou o aplicativo do Tesla dele, falou, você consegue ver aqui? Porque o número estava pequenininho, aí ele falou, olha quanto é que está a temperatura dentro do meu carro, 74 graus, é a temperatura interna do carro dele. A externa está em torno de 30. Professor Pilão, como é que está o clima aí no Principado Independente Democrático de Moema? Estamos a 50% da sua temperatura, Eudes. Muito parecida com a taxação do Trump, 50%. Estamos a 15 graus aqui em São Paulo, aqui em Moema, né? Mas muito bom estar com você, Eudes, Silvio, também o nosso amigo Jefferson, que está lá na Connectivity do Brasil, aí em Barueri, e a nossa audiência toda aí. Vamos nós aí bater um papo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não é isso? É isso. E cada vez mais o que está acontecendo no Brasil tem sido interesse do mundo. Eu vou começar pelo tema, se é que dá para dizer, o tema menos grave, né? Vou chamar de menos grave, que é metaforicamente, o fechamento do Congresso Nacional, né? O imperador Alexandre o Grande, primeiro e único, é a primeira vez que o imperador vai ter na nomenclatura primeiro e único. Simplesmente fechou o Congresso no sentido abstrato, né? Não literalmente, não com forças armadas, não com uma coisa oficial, mas de forma velada, ele colocou o Congresso Nacional Brasileiro para virar um despachante, no máximo. Por que digo isso e apresento para quem não está acompanhando? Houve uma disputa, o governo federal tentando transformar o IOF num imposto arrecadatório para tentar cobrir o cobertor, aumentar o cobertor que está curto para as contas públicas esse ano, porque o governo gastou demais e continua gastando e não quer parar de gastar, já pensando em eleições 2026, com grande incompetência, é o que a gente tem assistido, e nessa esteira, não tem mais para onde ir, quis mudar a alíquota, vamos dizer assim, do IOF para arrecadar mais. O Congresso foi lá e derrubou essa medida do governo. E o Alexandre de Moraes, de uma forma inédita, eu estou contando muito rapidamente para quem não acompanhou, de uma forma inédita na história do Brasil, e talvez poucas vezes aconteceu isso no mundo, de tão aberração que é, ele falou, não,
nenhum está certo, vem aqui os dois para a gente conversar. Não é função de ministro, nem do STF, nem de nenhum poder judiciário, fazer mediação de interlocução política. Ele está lá para garantir, todos eles estão lá para garantir a lei. Ele poderia até decidir, não, está certo ou está errado. Chamar para conversar, para tentar fazer intermediação, não existe. Essa intermediação não funcionou, e aí, 1 ou 2 dias depois, ele falou, não, peraí, então parou. Vale lá o que o governo quer e ponto final, eu decidi e acabou. Estou resumindo muito, e com isso ele simplesmente passa por cima de 513 homens e mulheres eleitos democraticamente no Brasil, que passam a não representar absolutamente mais nada, já que o poder está inserido e concedido a uma só pessoa, Alexandre, o Grande, primeiro e único. Professor Pilão, essa metáfora ou essa hipérbole está errada? Fechar o Congresso Nacional nessa semana? Não, Eudes, não está não. Deixa eu só corrigi-lo, que na verdade são 581 deputados, mas nós temos mais 81 senadores, né? Que votaram também Não, são a mesma 513 deputados, 513 deputados e 81 senadores. Dos quais 387 aprovaram esse cancelamento do IOF. 387. É isso mesmo, tá certo. Na verdade, sim, significa assim, um tombo inédito, né, no Congresso. O que o Moraes fez foi dizer que o decreto do Lula, 12799, se não me engano, é o número dele, de 2025, que isso representa que pode ser feito. E tudo que ele tinha proposto, 3,5% de taxação no câmbio, 1,1% para envio de recurso para o exterior, enfim, uma arrecadação de mais 12 bi para o governo, tem validade, ele pode fazer isso sim, de foro do presidente, do foro do governo, e ele pode fazer isso. Só tem uma coisa, né? Se ele dissesse que, ok, o governo tem direito a fazer isso, e tem, né? Embora não seja arrecadatório, o governo pode falar, não, mas isso não é arrecadatório, porque eu estou fazendo a tramitação que me interessa dentro do câmbio e dentro das questões onde envolve dinheiro, e eu quero, então, simplesmente organizar isso melhor, que é esse o objetivo do IOF. O objetivo do IOF é organizar a economia e não arrecadar. Então ele podia até falar, não, eu não estou arrecadando, e aí ele tem direito. Está tudo certo, ele não tem dúvida. Ele quer aumentar? Pode aumentar o IOF, pode diminuir. É para isso que existe e é por isso que ele pode fazer no meio do caminho. E aí quando o Moraes diz isso, né, na verdade pode porque ele não está arrecadando, ele está, enfim, está regulando. Então pode ser feito. Aí ele pega e derruba, por causa disso, o imposto sobre o desconto de duplicatas, né? Que eles ficam dando nome bonito para as coisas e as pessoas não sabem o que significa, né? Na verdade, tem o imposto sobre o desconto de duplicatas, desconto de recebível de cartão de crédito, né? Que o povo fica falando que esse imposto é imposto do rico. Só que quem compra com cartão de crédito não é só rico, né? E quem compra produtos que são depois descontados pelas empresas para fazer fluxo de caixa, né? Capital de giro também não é só rico. Então isso recai sobre todo mundo. Aliás, todos os impostos recaem sobre todo mundo. Essa conversa de vai para rico é conversa para boi dormir, né? Isso não existe. Mas se ele dissesse que isso podia, tem uma questão, né? Ele falou, não, essa aqui não pode porque essa aqui não existia, que é o imposto sobre o desconto de duplicata de recebíveis. Mas ele deixou fazer sobre o VGBL, que é a Previdência Privada, que também não existia, e é novo. Então, quer dizer, ele fez uma balbúrdia e uma confusão terrível, porque ele podia até justificar que estava aceitando e tirar fora também o VGBL e falar, não, o resto o governo tem direito de fazer. Mas ele não tirou o VGBL, deixou 5% em cima do VGBL. VGBL, para quem não sabe, é Previdência Privada, né? Então, quem investe em previdência privada, para no futuro ter uma previdência social um pouco mais digna, agora tem 5% de imposto sobre os valores que ganha. Então, esses 5% não existia imposto sobre isso. E agora passa a ter. Esse não podia ter passado. Então, se ele tivesse separado esses dois, eu diria o seguinte, é um escárnio, é realmente fechamento do Congresso, mas é legal. Não tem o que discutir, porque o governo pode sim aumentar ou abaixar o IOF.
Agora, deixando o VGBL junto, aí ficou uma coisa muito esquisita e não existe forma de justificar. Ele simplesmente, você vê que ele não precisa justificar, ele não justifica nada, né? Ele assina e manda para frente. Então é isso, ele simplesmente, de forma indireta, fechou o Congresso, né? O Congresso não precisa fazer mais nada, porque, inclusive com relação agora a outra coisa que está passando também, provavelmente a gente não vai falar disso hoje porque não vai dar tempo, é a questão do desmatamento, lá, a questão da lei de desmatamento, que o pessoal do governo está falando que se perderem vão para o Supremo de novo. E eu não sei por quê. É sorteado no Supremo, mas sempre cai na mão do Moraes, né? O sujeito vai ter que jogar na loteria, ele ganha todas. Mas é isso, Eudes, é isso aí. Silvio Braunar. Sim. Assim, a gente tenta falar de formas mais amenas ou suscitar reações que sejam do debate, que sejam reações relacionadas à disputa institucional, política, inclusive jurídica, mas está cada vez mais difícil discordar dos impropérios que você fala de vez em quando. Você fala, tem que fechar tudo, é só uma revolução, está cada vez mais difícil. Por quê? Pelas vias legais, pelas vias democráticas, pela Constituição, pelo poder que emana do povo, pelos interesses da maioria da população, que representada pelos seus deputados, parece que está sendo singelamente ignorado a cada dia. E aí, eu estou fazendo aqui mais uma vez, usando o recurso da hipérbole, né, exagerando, e aí, quando pessoas falam que, não, tem uma hora que vai ter que explodir uma revolta popular, tal, como você afirma, protegido pelo seu status de residente americano, né? Mas que agora a gente já tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você falar, a emissora responde e a própria plataforma, seja Facebook ou YouTube, responde também, no caso do Brasil. Mas eu entendo que esse sentimento de revolta cause frases muitas vezes agressivas e até que eu não concordo, e você sabe que não concordo, mas passa a justificar uma contraofensiva possível, né? Possível, não desejável, mas a pessoa fala, é igual o animal selvagem acuado, né? Se você acuar um animal selvagem num canto, vai ter uma hora que ele vai te agredir. E a população, pelo menos boa parte da população brasileira, está se sentindo cada vez mais acuada, porque se a gente não está numa ditadura oficial, e até sendo bem sarcástico, não existe ditadura oficial. A China não se define como somos uma ditadura. Né? A Arábia Saudita não se define como somos uma ditadura, e eu usei duas, né? Uma da direita, uma da esquerda, para ninguém achar que eu estou. Então, ninguém se define como ditadura. São os outros que definem. Acho que a gente já pode começar a definir que há uma ditadura em pleno funcionamento no Brasil, do judiciário e de uma parte dos políticos brasileiros. Silvio Braunar, qual é a solução? Calma. Não tem solução. Já foi falado aqui há muito tempo a respeito do que a ditadura, vamos colocar assim, né? A ditadura ela não é eleita, né? Você elege as pessoas que vão tornar o país uma ditadura. Então, não existe eleição. Todo mundo falando de 2026, eu acho que isso aí já foi, né? Já virou pó, né? Porque não existe mais o senso normal de check and balance, ou seja, não é harmonia entre os poderes. Na realidade, tem que ser guerra entre os poderes para poder manter o poder democrático da nação. Não existe mais isso. Sim. O que existe é um conluio do executivo com o judiciário, e eu falo judiciário porque todo mundo fala, mas tem
3 bons lá, ou 3 que são não existe negócio de direita e esquerda na ditadura. A ditadura pode ser de esquerda, pode ser de direita, ela pode ser de centro. Ela é ditadura, gente. Então, não acreditem, ou pelo menos eu não acredito mais na possibilidade de que se tenha um evento, uma eleição democrática no Brasil, porque não é. Quando você impossibilita uma parte da sociedade a concorrer, você entendeu? Quando você começa a expurgar ela, né, da rota das eleições, né, para se candidatar, para poder concorrer, você já não tem mais uma condição democrática. Você mesmo mencionou, a Coreia do Norte é uma república democrática. Você entendeu? A Cuba é uma república democrática, né? Então, é bem nesse sentido. Então, não tem como. Segundo o Lula, quando tem eleição, é democrático. É democrático, exatamente. Não importa. A Rússia, por exemplo, ela também é uma democracia, né? Não sei porquê, mas a oposição nunca concorre. E quando ela começa a se destacar, o avião cai, o cara se mata, né, se suicida, né, tem essas coisas. Então, a ditadura, ela entra pela eleição, mas ela não sai, sabe, com o sufrágio, né? É uma palavra bonita, né? Sufrágio. Ela não sai com a contagem de votos de candidatos que sejam de posições, né, diferentes. Então, esse é o grande problema. Esse fechamento do Congresso, para mim, é um fechamento, ou seja, é um cala-boca, aqui quem manda é nós e acabou. Nós temos aí o nosso ilustríssimo... Pois não, Eudes. Eu só ia falar nesse caso do IOF, é gravíssimo. E a reação dos nossas personagens... Para mim, isso é um filme de terror, né? As nossas personagens do Congresso, né, se colocou com a revolta nas redes sociais. Você entendeu? Isso não muda absolutamente nada. Você entendeu? Colocaram lá uma condição de 90 dias de suspensão para aquele da rachadinha lá e tudo mais. Meu, os caras não perceberam o que está acontecendo. Aquilo lá é permitido só para... Sabe, tem uma tradição, eu sou casado com uma asiática, né? E quando eu a conheci, como eu era novo, né, no seio da família, então quando você ia almoçar, tem a mesa dos adultos e a mesa das crianças. Como eu era novo, eu era colocado na mesa das crianças. Você entendeu? Eu estava chegando, era colocado na mesa das crianças. Né? É a tradição. Né? É a tradição da família, do jeito asiático, da educação, da cultura asiática. No Brasil é a mesma coisa. Né? O pessoal do Congresso foi colocado na mesa das crianças. Eles não decidem, eles perneiam, pulam, você entendeu? Falam, fazem mídias, né? Dá tantos e tantos milhões, mas isso não tem efetividade nenhuma. Você entendeu? Em termos de país. Pois não. Dentro do que você está falando, e assim, eu olho com estupefato e com um olhar sombrio para o futuro, porque é o seguinte, e a gente vai falar muito a respeito da posição do líder político do país, que é o Lula, é o presidente, é o líder da esquerda, é o maior líder da esquerda da história do Brasil, é indiscutível, você pode gostar, não gostar, é um cara que tem o seu carisma, que tem o seu poder de persuasão, quer você goste, quer você não goste, mas é assim, o futuro me parece muito preocupante, porque o Lula deu o all-in, e o Alexandre de Moraes deu o all-in, linguagem do pôquer, ou seja, agora não tem mais volta. O Lula, e nós vamos falar muito disso ainda, demonstrou que agora sim, perdido por perdido, truco, né? Pode até usar aquela expressão, truco ladrão, mas eu tenho medo de ser preso quando eu for ao Brasil. Então, assim, a coisa não vai ter volta. Tudo que está acontecendo, esse fechamento do Congresso, que a gente está chamando dessa forma, e muitas pessoas estão, este poder quase absoluto
desse judiciário que tem nitidamente tem um boi de piranha, porque se tudo der errado, é muito nítido. Vão fritar só o Alexandre de Moraes, os outros, não, eu dizia que não. Então, assim, neste momento, o que eu vejo? Qualquer liderança depois do Bolsonaro eventualmente ser preso, e eu acho que vai ser preso, qualquer liderança que ameace surgir, eles vão inventar qualquer coisa e vão pôr o cara na cadeia também. Porque se coloca o líder maior e a sociedade. Ah, não, então, veja bem, estou preocupado com outras coisas aqui. Fica fácil. Quer dizer, se colocar o Bolsonaro na cadeia, colocar o Tarcísio, colocar o Nicolas, colocar qualquer o Zema, colocar qualquer outro na cadeia é muito mais fácil. Você já foi no chefão, né? Então eu vejo um futuro muito sombrio que qualquer voz de oposição ao governo pode ser calada juridicamente e criminalmente, porque a lei está muito flexível, a nossa democracia está muito. Como é que fala? Tem uma expressão aqui. Relativa. Isso, a nossa democracia está muito relativa. E, no fundo, e aqui fazendo uma provocação bem forte, a culpa de tudo isso é que o Adélio foi incompetente. Porque lá atrás, se o Adélio faz o que estava programado para fazer, nós não estaríamos vivendo este momento difícil do Brasil. É muito pesado o que eu estou falando, mas é essa a minha percepção. O Adélio foi incompetente, porque se ele tivesse sido competente no objetivo dele, que era assassinar aquele fenômeno político que estava surgindo, que estava com. E quem. Os mandantes disso, com certeza, trabalham com números, com pesquisa, são homens e mulheres e políticos altamente experientes e capacitados que enxergaram lá atrás que tinha alguma coisa muito difícil de ser combatida, que era o crescimento dessa direita, o renascimento de uma direita organizada, forte, através do símbolo de Jair Messias Bolsonaro. Então, com a incompetência do Adélio, nós estamos vivendo um caos no país, porque o jogo era para estar sendo jogado de outra forma. Bolsonaro eliminado naquele momento, mesmo que o Haddad não ganhasse a eleição, que era quem estava na disputa naquele momento, um outro nome que jogasse o jogo do tal do Teatro das Tesouras, a gente estava num país pacificado. O Adélio pisou na bola ao não concretizar a sua missão. É triste, mas é essa a percepção histórica que eu tenho hoje. Acho que muita gente tem também, e é lamentável saber que o Brasil é isso. Né? Nesse momento, é isso. Se vocês me permitirem, a gente pode trocar de tema, e o tema está muito relacionado. Não, eu só queria colocar o lance do IOF, que eu queria fazer uma pergunta para o professor. Talvez ele tenha a resposta, mas o porquê que os bilionários banqueiros querem a taxação? Né? Eu vi uma matéria muito interessante que em 2019 o Bolsonaro, Eudes, mais uma vez, ele fez um decreto, né, porque antes, para a formação de banco, era necessária a aprovação do presidente, ou seja, era um movimento extremamente político. E com esse decreto, ele extinguiu essa possibilidade e teria que ser feito a montagem de um banco com termos técnicos e, é claro, crédito e dinheiro, né? Porque é o grande negócio. Foi aí quando apareceu as várias unidades dos bancos digitais e tudo mais, então a grande concorrência ao status quo dos bancos no Brasil. E é em cima dessa questão que eu faço a pergunta para o professor. O porquê do interesse dessas grandes corporações bancárias do Brasil em ter o IOF, professor? Veja, não é exatamente isso, Silvio, mas é parte disso, sim. As fintechs que você está falando, os bancos digitais, etc., eles não pagam IOF, porque existe uma régua, né? A partir daqui paga-se IOF, a partir daqui não se paga IOF. Então, não é que eles quisessem que essa lei fosse aprovada, porque eles passam a pagar integralmente também, como os outros. Só que jogaram também as fintechs e os bancos digitais para dentro do caixa do governo, cobrando imposto. Então, você dá uma equilibrada, vamos dizer assim, na competição. É por isso que eles
gritam menos contra o IOF do que deveriam. Mas eu tenho certeza que eles não quiseram que aumentasse o IOF. Eles queriam que jogasse para dentro os caras que não estão pagando, que é para ter uma equiparação de competitividade. Mas aumentar não faz o menor sentido para eles também, porque isso diminui a arrecadação deles. Esse IOF poderia ser ganho deles, porque eles vão ter que, de alguma forma, vão ter que pagar a tributação, e além de pagar a tributação, quem paga, na verdade, é quem investe, mas eles vão ter que pagar alguma coisa um pouco maior para poder compensar a tributação. Caso contrário, você acaba não tendo mais investimentos. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, só um segundo na questão aí do fechamento do Congresso. Eu não sei se você vai falar disso, mas se for falar, a gente antecipa um pouquinho, porque hoje teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Então, temos mais um atropelo, né? Mais um atropelo jurídico em cima do Brasil, porque o Bolsonaro não foi condenado. Ele está sendo julgado, está no meio do julgamento. Ele está no meio do julgamento. Ele acabou de ser preso, não preso na cadeia, mas ele está com recolhimento domiciliar. Foi dado a ele a ordem de recolhimento domiciliar, tornozeleira, e ele fica proibido de usar redes sociais, de falar com o filho, proibido de se aproximar de embaixadas e uma série de outras coisas. Então a Polícia Federal hoje pela manhã esteve na casa do Bolsonaro e levou ele até a Polícia Federal. Ele foi, evidentemente, para pôr a tornozeleira, e ele hoje está preso, porque quem tem tornozeleira está preso, né? Você está sendo vigiado pela justiça, você não pode se movimentar, você não pode falar mais, não pode dar entrevista, não pode mais falar em rede social, não pode dar entrevista. Ou seja, ele já foi julgado? Não que eu saiba, pelo menos até a última vez que eu fui olhar, o processo está rodando, né? Ontem teve oitiva de testemunhas, então não foi julgado. E outra vez, mais uma vez, atropela-se toda a legislação e foi para cima do Bolsonaro e tornozeleira nele, né? Ou seja, tornozeleira nele, recolhimento domiciliar, o Bolsonaro está preso. É isso, né? Então a gente fala, não sabemos a hora que ele vai ser preso? Já foi. Eu vou pegar esse gancho, vou fazer aqui eu não sei se uma previsão, mas é uma possibilidade, na minha opinião, real, tá? Real, altamente real. E aí, na sequência, eu já vou apresentar o próximo tema, porque tem ligação. Esta circunstância, esta circunstância acontecida hoje, com a tornozeleira ao Bolsonaro, com as declarações que vem vindo lá do governo americano, não me causaria estranheza nem surpresa, e é algo altamente factível, pensando na postura forte, e nem sei se seria bom para o Brasil, mas para o governo americano encaminhar um grupo de elite para entrar no Brasil e libertar Jair Bolsonaro e levar ele escondido para os Estados Unidos, para os americanos fazer isso é quase como tão fácil quanto eu entrar no jardim da infância e roubar o giz que está na mão de uma criança de 3 anos. Entende o que eu estou dizendo? A capacidade militar, a capacidade vamos dizer, da engenharia e logística para um fato desse que os americanos têm, ela é incomparavelmente maior do que da China, do que da Rússia. E eles mostraram recentemente com aquela história do bombardeio em solo iraniano, que ninguém só ficaram sabendo depois que explodiu. E eu estou falando de aviões que entraram. Então, assim, para acontecer um negócio desse, que eu não acho desejável, presta atenção, nem politicamente para o Bolsonaro, nem para a direita e nem para a repercussão mundial que um caso desse aconteceria. Mas isso é factível. E está chegando num ponto que quase, e eu falo quase, que apesar de achar que isso não é bom, a gente torce, porque, na minha opinião, corre muito risco do Bolsonaro ser preso e aquele plano lá do Adélio, sabe, que deu errado, ser concretizado ao melhor estilo democracia russa,
como a gente falou agora há pouco aqui. Vamos falar das coisas que estão ligadas. O tarifaço de 50% do Trump e o enfrentamento público promovido inicialmente com provocações Chulas. bobas, Chulas. do Brasil, com xingamento, com palavrão da primeira-dama, da Janja, com gracejos do Lula tal, isso vem desde a época eleitoral, que ele chamou Trump de nazista. Então, a soma disso chegou no momento que o Trump resolveu revidar politicamente, porque o que o Lula estava fazendo e o que a Janja fez eram agressões políticas, não eram agressões de Estado. E aí, ele com a mão pesada, com o maior Estado do planeta, com o maior poder econômico, bélico, influência política e tal, ele falou, então tá, vocês estão achando que eu sou o Biden, que eu sou o Obama, que eu sou o Bill Clinton, que eu sou o George Bush. Não, eu sou Donald Trump. E foi para cima nesse momento. Acho que é o quarto ou quinto dia seguido que Donald Trump faz defesas abertas, escancaradas a Jair Messias Bolsonaro. Abriu frente. Primeiro, o tarifaço, 50%. Depois, a OTAN. É OTAN? Meu Deus. OTAN. Se pronunciando contra o Brasil. OEA. Não é OEA, não. Não, foi a OTAN. Ele vai deixar de financiar se continuarem dessa forma. Ele não, e no caso... Da OTAN será 100% de não, no caso da OTAN é por causa do Brasil estar comprando e fazendo negócios com a Rússia. Ou o Brasil se adequa às condições, ou a OTAN vai agir politicamente. Aí, na sequência... A OTAN entenda-se como União Europeia, você entendeu? Que era o grande amiguinho, sim, né? Sim. A Europa jogando o jogo, exato. Então, assim, essa soma de... E agora, a investigação sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, a soma disso tudo, pressionando de uma forma muito forte o mercado brasileiro e o Lula sinalizando, principalmente. Ele já vinha dando alguns sinais, aí fez aquela brincadeirinha estúpida da jabuticaba, mas ontem, em pronunciamento na televisão, né, pronunciamento oficial, ele declarou guerra política a Donald Trump, declarado, falando, primeiro numa entrevista à CNN Internacional, onde ele fala que se o Trump tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria preso no Brasil. Quer dizer, o Lula não está afim de negociar. Por quê? Porque ele sentiu o cheirinho, o tubarão sente o cheiro do sangue. Ele sentiu o cheirinho do sangue, que a popularidade dele passou de 51, não sei o que por cento das pessoas que consideram o governo péssimo para 50, não sei o que. Ele melhorou um pouquinho. Ele falou, opa, descobri um caminho da reeleição. Basicamente, esse é um bom resumo, mas eu quero os comentários. Primeiro, essa ótica norte-americana. Silvio Braunan, o Trump vai recuar, vai regar por Lula? Eu acho bastante complicado. Ele falou você falou, a gente mencionou o jogo de pôquer, né? E ele falou naqueles discursos que ele estava fazendo, não sei aonde, eu acho que na Uni, a velha Uni, hein? A Uni sempre está aí, unida, né, com as repúblicas socialistas soviéticas do Cone Sul, né, do Atlântico Sul, né, Unasul, essas coisas todas. Ele falou sobre o jogo de pôquer, que ele sabe jogar um pôquer, né, e você inclusive falou sobre, né, o truco, né, tem o pôquer, tem o truco, né, ele é um bom jogador de truco. Eu estou fazendo uma analogia aqui, porque o Donald Trump ele é dono de vários cassinos, né, então você vai jogar um truco no cassino. É o que ele está fazendo, né? Jogando o truco no cassino do Trump. Eu quero voltar lá à carta, viu? A carta ela foi muito clara e as pessoas não entenderam. É que nem aquela mensagem da mãe. Ela falou assim, para de fazer isso, que senão eu vou pegar o chinelo e vou te bater. Aí qual é a discussão em termos governamentais aí com esse anão
anão diplomático que a gente tem no desgoverno do Brasil. Ele está discutindo qual tipo de chinelo vai ser usado. Ele não foi no âmago da questão. O Trump, ele na realidade, vou incluir o Bolsonaro aí, tem um aspecto interessante e muito importante, que é a visão de liberdade, e os Estados Unidos é o líder do mundo livre. Você entendeu? Ele é a maior potência em todos os sentidos. Assim, em todos os sentidos. É a maior potência, é a potência democrática, é do mundo livre, é a potência financeira, com um produto nacional bruto, gigantesco. Nós estamos falando na casa dos... É o primeiro, é o líder com 33 trilhões de dólares. E aí o grande lance é o seguinte, ele está mandando aviso. Ele falou, ó, meu negócio é com a China, porém vocês estão precisando decidir de que lado vocês querem ficar. E eu não vou deixar, né, que um pinguço, né, faça esse tipo de coisa. Pelo menos dê a oportunidade, o que já não aconteceu, parece que o professor já disse que hoje de manhã já aconteceu o negócio da tornozeleira, deixa o cara concorrer. Se ele perder, beleza, você entendeu? Mas deixa o cara concorrer. Essa é a grande pedida, é a principal pedida. Assim, olha, deixe com que as eleições sejam livres. O povo vai decidir. Deixa eu fazer uma pequena. Só dentro dessa fala, só para explicar para quem está em casa. Quem ouve isso pode falar assim: nossa, mas ele tem que se meter na política brasileira. Quando a gente viu, por exemplo, o mundo se revoltar porque o Putin impediu quem estava forte em pesquisa de participar e o cara teve que fugir do país para não ser morto, ou na o Guaidó, na Venezuela, perdão, na Venezuela, o Guaidó teve que também. O mundo bateu palma, falou: tá certo, olha, isso é uma ditadura tal. Nesse momento, o mundo está começando, mesmo a esquerda de outros países, está começando a fazer assim: eita, a gente estava errado, estão exagerando. Eu já começo a ver críticas na imprensa europeia aqui ao Lula, coisa que não acontecia, porque quando ele ainda tinha uma imagenzinha de democrata da esquerda tal, passou, agora a coisa está ficando estranha. Então, só para explicar que não é o que o Silvio está defendendo, uma coisa que já não foi defendida, que é os outros países interferirem no sentido de tem que garantir democracia naquele espaço, só para ajudar no entendimento de quem está assistindo. Silvio? Então, junte-se a isso a relação do Brasil de 200 e poucos anos, você entendeu? Em termos, tudo que a gente tem de liberdade, ou até o momento tinha de liberdade e desenvolvimento, é relacionada à política americana. A gente tem esse norte desde há 200 anos, a gente tem esse norte de democracia, né? Junto ao mundo livre, junto ao mundo de negócios, do trade, do normal, sabe, que é o que é o sentido realmente da elevação e desenvolvimento dos povos, né? E esse é o grande lance. Então, juntando-se tudo isso, o aviso está dado. E, obviamente, indo aí à sua pergunta, o Trump vai recuar? Ele não está recuando nem com o Putin, você entendeu? Ele não está recuando nem com... Pelo contrário, com o Xi Jinping, que aparece aí com o grande... né, o shadow desse desgoverno, desse cachaceiro aí, ele aparece com aquele que, em inglês a gente tem uma expressão que chama assim, I'll hold your back. Né? Ele está achando que o Xi Jinping vai segurar o back dele. E ele está se esquecendo que o interesse do chinês é justamente todas as nossas maravilhas que temos aí em termos de terras e produtos e aquelas coisas, porque, na realidade, o Brasil é visto como um supporter, ou seja, aquele financiador de comida, de existência. Há uma preparação de dois polos. A gente está vivendo, porque quando eu era criança, a gente vivia que era a separação
do mundo soviético junto com o mundo livre. Voltamos à mesma situação, com personagens diferentes agora. Você entendeu? Então precisa-se ter, na minha visão, o ponto que o Donald Trump está fazendo, e ele não vai liberar assim. Você fez uma menção sobre as forças especiais que já estão no Brasil. Você entendeu? Existem várias situações em que a gente vê os dedos dos americanos no Brasil, já tem também os russos, os chineses, estão tudo lá. Esse é o campo de determinação da batalha global, porque é o financiamento alimentar dos países que vão entrar em guerra. Então, e aí o Brasil já tem justamente essa história de relação bilateral com os Estados Unidos há mais de 200 anos, e o Donald Trump, vou colocar o governo americano, porque quando o Donald Trump faz as ações, como no Brasil ou em qualquer país, nós temos aquelas pessoas que mandam. Você entendeu? Os poderosos. No Brasil a gente tem. Até sabemos quem são alguns, não sabemos aqueles, né? Não sabemos os outros. Aqui nos Estados Unidos, isso aí é muito mais forte. Então, tem a autorização. É como se fosse a autorização da rainha para o 007 e a caça. Você entendeu? Resumindo bem assim, didaticamente para os nossos afegãos médios, é exatamente isso. Ele não vai deixar passar essa oportunidade. O cara deu all-in, como o professor falou, mas o Trump é o dono do cassino. Só uma coisa assim, historicamente, a história do mundo sempre teve diversos momentos em que, entre aspas, o mundo era dividido por influências, né? Então, a gente pode falar União Soviética e o mundo livre, Estados Unidos. Se a gente voltar um pouco mais, Portugal e Espanha chegaram a dividir o mundo no meio. Daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Né? Então, o poder de influência, não necessariamente de governar, mas de influenciar aquela região, faz parte dessa disputa. Mas eu queria a análise do professor agora. É o seguinte, vamos lá, tem Donald Trump dando all-in e que não vai recuar, esquece. Donald Trump não vai recuar. E o Lula também sinalizou que não vai recuar. Tá bom, vamos para a prática. O que vai acontecer daqui para frente? Vai ter mais tarifa, muito provavelmente, vai ser aplicada. E aí, lá, para o afegão não, mas para o brasileiro médio, o que vai acontecer ou o que pode acontecer nos próximos meses? Pois é, infelizmente, já começou a acontecer, né? Se você pegar a primeira carta do Trump, se eu não me engano foi dia 9, não tenho certeza absoluta se 9 ou 10 ou alguma coisa assim, a primeira carta onde ele fala da taxação e etc., nós tivemos de lá para cá, em 4 dias, sempre o Banco Central avisa o que entrou e o que saiu de dólares no Brasil 2 dias depois. Então, nós só temos 4 dias aí que a gente pode olhar. Nos 4 dias, nós já perdemos mais de 4 bilhões e meio de dólares que foram retirados da Bolsa de Valores de São Paulo, que é a do Brasil, né? É a única do Brasil, da B3, né? Da Ibovespa. O Ibovespa, por sua vez, já caiu durante 8 sessões consecutivas. Né? Aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu não tenho ação. Tem sim, porque a hora que você está falando dessas coisas todas, vai bater lá no teu prato, lá na mesa, isso não tem dúvida, né? Se você pegar e tiver taxação, por exemplo, aí taxação do IOF, sem pensar no Trump, a taxação do IOF vai bater no teu prato, da inflação, não tem dúvida. Ou você acha que vão taxar uma empresa ou vão taxar uma pessoa e ela não vai passar isso para os seus custos? Isso não tem dúvida. É cascata, direto, né? Então vai ter aumento de inflação, vai ter diminuição de emprego se tiver essa taxação de 50% do Trump, indiscutivelmente vai ter redução de emprego, porque você não vai ter para onde mandar 20% da produção brasileira. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de 20% da produção brasileira. Ou seja, de cada 5 produtos, não deixa de ser produto, minério de ferro, suco de laranja, etc. Sim. Não deixa de ser commodity, é produto, né? De cada 5, 1 é comprado pelos Estados Unidos. Aí você fala, não, vamos mudar de perfil de fornecedor, de cliente. Claro que vamos, mas você não faz assim e substitui, né? Você tem outras coisas que acabam batendo forte. Por exemplo, né, nós já perdemos, falamos disso na semana passada, perdemos aí a venda de 100 blindados, não é isso, Silvio? Na semana passada, perdemos a venda para a Argentina. 100 blindados que já estavam fechados, foram para a Argentina. Você pega os aviões
Embraer, Embraer. alguns deles já foram cancelados. Quer dizer, então isso vai em efeito cascata. Essa brincadeirinha do Lula, de Trump não negociou 10% do que eu já negociei na vida, que não sei o quê, essa brincadeirinha está custando muito cara. Os 50% que vai ficar mais caro. 50% que o Trump está colocando aí inicialmente, ele só existe por uma questão geopolítica, não é outra coisa. O resto você pode falar o que você quiser, Bolsonaro, não sei o quê, não é nada disso, é geopolítica. Não, é geopolítica. O Lula é a marionete do Xi Jinping. Então o Xi Jinping fala para ele no ouvido e ele repete e desce o cacete nos Estados Unidos. Ou seja, a briga é Estados Unidos e China. É essa a briga, não é outra, é Estados Unidos e China. Aí ele vem e fala que a moeda americana, né, o dólar, não vai ser mais a moeda de comercialização dos BRICS. Quando ele fala isso, ele está falando que cerca de 40% da população do mundo não vai mais usar o dólar. Você acha que o cara vai ficar quieto? Você acha que o sujeito que tem hoje a hegemonia do comércio mundial, a moeda do comércio mundial, vai ficar quieto com alguém tentando tirar essa moeda do lugar? Então, o que ele está fazendo? Na verdade, o Lula, se ele quiser impor o real como sendo a moeda de troca do mundo, ele não vai conseguir. Mas a hora que ele fala, vamos tentar aqui fazer uma moeda para os BRICS, não sei o quê, aí começa a ter problema. Tudo bem que ninguém vai conseguir fazer nada, tá? Esse negócio de moeda, o dólar não vai ser moeda, isso é uma besteira sem fim. Isso aí, com menos de 10, 15 anos, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque quando o meu amigo Eudes, lá na Europa, compra alguma coisa em euro, automaticamente esse valor do euro é transformado em dólar. Quando eu aqui no Brasil eu compro alguma coisa em real, automaticamente é transformado em dólar. Quando o Silvio Braunar compra alguma coisa em dólar, lá já está transformado em dólar. Ou seja, você tem que ter um parâmetro de comparação. E aí o que é melhor? E o yuan da China ou o peso argentino? Quanto é que cada um vale? Quem vale mais? Como é que você faz essa métrica? Não existe. Isso é uma besteira sem fim. E aí ele fica falando aí que Trump não negociou 10% do que ele negociou, Lula, né? 10% do que ele negociou. Acho que ele está pensando o seguinte, que em negociatas a gente tem certeza que o Trump não deve ter feito 10%, né? Assim como ele diz que faz melhores negócios do que o Trump. Eu também duvido que o Trump tenha feito um negócio melhor do que ganhar um triplex no Guarujá e ganhar um sítio de graça, né? Então, o lucro é extraordinário. Ninguém faz mais lucro. O Trump é amador. O Trump é amador. Então, veja, negociar comigo, você tá louco, cara? Vai levar rasteira. E vai, né? Mas o problema todo aqui não é ele que vai levar rasteira. Quem vai levar rasteira somos nós, né? É o Brasil. É o Brasil. E isso é triste, porque as pessoas não enxergam, o cidadão médio não enxerga isso. Ao contrário, né, o cidadão médio está apoiando a soberania brasileira, porque esse é um ponto muito forte, tá? A hora que ele fala assim, estão tentando derrubar nossa soberania, não sei o quê, isso é um ponto muito forte. Isso é um ponto muito forte para o brasileiro, para o americano, para o português, não importa para quem. A hora que fala assim, vou entrar aí na tua casa e vou mexer com tudo que está aí dentro da tua casa, nego grita. E ele está tendo apoio por isso, né? Então a gente pode achar que não, mas se pegar o índice de aprovação dele, na verdade ele tinha uma desaprovação de 57%, caiu para 53%, né? E aumentou 3% a aprovação, ou seja, ele reduziu em 7% o hiato entre aprovação e reprovação. Isso é pouco? Não é pouco, não, porque isso significa que ele pode continuar falando. Não tem nada a ver com a eleição de 2026, tá? Até 2026 é água que vai passar embaixo da ponte até cansar. Como não significava nada antes, não significa nada agora. Mas que isso dá apoio para ele continuar batendo, isso dá. E é um apoio forte. E é uma pena porque as pessoas não conseguem enxergar isso e ficam batendo palma. Como é que é aquele ditado? Bater palma para louco? Como é que é? Tem um ditado aí que fala, né? Bater palma para maluco dançar. Bater palma para maluco dançar. É o que o brasileiro está fazendo. O brasileiro médio está fazendo isso. Não, vão querer entrar aqui e acabar com a soberania. Não tem nada de soberania. Os 50% que ele está taxando, ele tem todo o direito. Eu não gostaria que ele taxasse, evidentemente. Mas ele tem todo o direito. É assim, quer vender para mim? 50%. Pronto, acabou. Não tem mais nada. É uma pena que na carta dele... Só fechando. É uma pena que na carta dele foi colocar o Bolsonaro. Se ele não tivesse colocado o Bolsonaro, o Lula não tinha o que falar. Mas essa é a condição. A condição dele é a escolha, professor, é escolha. É o que a gente está discutindo aqui. É uma questão de escolha. Pois não, eu queria complementar. Pois não.
Não, Não, tem uma frase que aqui em não, Portugal se fala muito assim, é o que é, né? Que eu falo que é genial. É o seguinte, mas ele não deveria ter. É o que é, ele já colocou o Bolsonaro, ele não vai recuar, o Lula Não. não vai recuar, e aí também é uma questão de escolha da população. É assim, todo país, seja ele gigante ou menos importante, que entrou numa disputa comercial com os Estados Unidos, ou modelou o discurso, chamou para negociar, fez concessões possíveis, ganhou premiações possíveis e seguiu em frente, ou foi a Venezuela, Cuba, e a gente pode falar outros exemplos. É uma escolha. Nós vamos ser os as baratinhas valentes que vamos enfrentar o maior inseticida da história do planeta? Porque é isso, a correlação de forças é tão gigantesca, e mais uma vez, a China sentou para negociar imediatamente. O Trump falando besteira, falando pesado, sendo agressivo, e o chinês falou: não, ele falou uma coisa para o público interno dele ali e mandou os caras negociar, e negociou, e no fundo, eu não acho que a China, vamos dizer, é o que você falou, um ventríloco, né? A China sopra, o Xi Jinping sopra, o Lula faz a besteira, e alguém aqui acha que o Xi Jinping está preocupado com criminalidade, com fome, com desemprego no Brasil? Alguém acha isso? você Então, não está preocupado nem na se China, alguém pô. acha isso, com todo respeito, né? Se acha mesmo que o Xi Jinping está preocupado, assim como eu acho que o Trump não está preocupado, hein? Ó, Trump não está preocupado se tem desemprego no Brasil. Ele está preocupado com um parceiro comercial histórico, uma boa potência, uma democracia que teve os seus problemas e até hoje tem, mas que historicamente sempre se alinhou ao lado da liberdade, do Ocidente, dos valores cristãos, podemos dizer assim, sem Judaico-cristão, dúvida, judaico-cristão. judaico-cristão, se aliou aos valores ocidentais, da cultura ocidental, é isso. Então, perder uma. E tem mais. Teve um determinado momento que toda a América Latina quase estava à esquerda e o Brasil nem tanto assim e tal. E ok, com todo respeito ao resto da América Latina, o Brasil é maior do que todo o resto da América Latina. Então, perder Continua a o 10ª Brasil economia do mundo. como é isso. Então, poxa, lógico que nós temos uma relevância diferenciada os tempos serão sombrios. Infelizmente, eu não assim não vejo recuo de nenhum lado, a coisa vai ficar complicada. A gente tem que finalizar o programa, então vou passar a palavra, considerações finais e já encerrando o programa de hoje que rendeu. E para a semana que vem nós teremos, já está, eu não vou falar quem ainda, a articulação da participação, finalmente alguém com coragem, com respeito à educação e para vir discordar, para sentar, para participar do nosso programa, uma pessoa ligada à esquerda, muito à esquerda, e está tudo certo, e que vai ser ouvido, e nós teremos enfrentamentos justos, educados. O Silvio já está assim, ó. Mas a ideia é essa. A gente sempre convidou, que bom que até que enfim alguém tem coragem de ir para o contraditório. A partir da semana que vem eu anuncio mais para frente. Silvio Brauna, respira fundo que semana que vem tem gente da esquerda aqui. Coitado. Coitado. Ele vai ter que ser muito convincente. Deixa eu só colocar aqui para encerrar a respeito da. A gente não pode deixar de responsabilizar a elite pensante e a elite econômica do Brasil. Essa mensagem não é para a população. A população ela vai seguir aquela métrica, aquela retórica que sempre você vê nas novelas pastelões do Brasil, você entendeu? Que é a política brasileira. Estou falando da elite pensante, do pessoal que pensa, que consegue antever os negócios e dar os seus primeiros passos, colocar a cara para bater. Eles têm que fazer essa pressão nesse desgoverno.
porque afinal de contas foram eles que colocaram esse desgoverno aí, eles que apoiaram esse desgoverno. Então eles têm que aparecer para dar a cara à mostra, para dar a cara à tapa. Você entendeu? Para não deixar acontecer exatamente isso. A não ser que eles tenham interesse de viver como os oligarcas de Cuba, os oligarcas da Venezuela, os oligarcas russos, os oligarcas lá da Coreia do Norte e também ser um pertencedor do partido do PCC chinês. Então, eu entendo que a população ela é muito emocional, muito emotiva, ela não é nada racional, porque ela segue aquilo que se mostra nas TVs abertas, é aquilo que se propaga. Inclusive, né, escritórios e agências de difusão de mensagens, né, como o gabinete do ódio, né, da mídia do ódio e tudo mais, e a gente descobriu quem é que está fazendo o tempo todo. Então, eu peço que essas pessoas que decidem o Brasil, estou falando dessas autoridades, desses donos de banco, desses proprietários da Monsanto, pessoal da, como é que fala? Do pessoal do agro, os poderosos aí do leite, você entendeu? Que vá lá e faça sua pressão, não na embaixada americana, e sim lá no Planalto Central do Brasil, lá em Brasília. Tem que ser essas pessoas, a não ser que eles tenham essa má intenção ou estejam muito mal caratermente pensando que esse negócio de se alinhar à China vai dar grandes frutos para a nação brasileira e para os negócios deles. Eu duvido bastante. Então, vou agradecendo aqui pela oportunidade. Queria ter mais tempo para poder repercutir isso. Eu estou indignado. Fechamento de Congresso, eu diria para a população brasileira, quem tem condição, junto com os mais de 1.000 bilionários do Brasil, milionários do Brasil que já se evadiram do Brasil, o professor não falou, ele guardou essa informação, mas já mais de 1.000 milionários brasileiros já dispararam, estão tudo aqui em Miami, estão tudo aí em Portugal, o pessoal já está, é que nem barata, já está tudo voando. Você entendeu? E semana que vem, se ainda tiver democracia no Brasil, a gente faz mais um X da questão. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Silvio. Professor Pilão, está preparado o Principado que ainda vive no feudalismo? Você já fechou as muralhas e estocou alimento para os próximos meses? Porque o cerco chegou. Estou levantando um muro aqui desse lado, mais um outro do lado de lá. Na verdade, é uma pena. A gente tem que brincar um pouco, porque é realmente muito pesado, né? Quando o Lula foi eleito, durante a campanha, inclusive, disseram, vocês vão ver, vai virar Venezuela. E o que está acontecendo é que a gente está se aproximando cada vez mais. Não significa que vamos virar Venezuela, porque eu, diferentemente do Silvio, eu não acho que está tudo perdido, não. Eu acho que tem possibilidades ainda. Os 50% não serão 50%, isso é evidente. Os Estados Unidos também não têm interesse de 50%, ou seja, vai se arrumar de alguma forma. Tanto que ele sai da negociação e coloca o Alckmin à frente. E por que o Alckmin à frente? Porque é mais palatável, mas é mais palatável do que o Lula, né? Então o Lula não poderia assinar cartas, o Lula não poderia fazer nada. E o Alckmin pode. A gente pode gostar ou não gostar, mas ele foi governador do estado mais progressista do Brasil, foi candidato à presidência da República, a última eleição ele foi mal, mas na penúltima ele foi muito bem. Enfim, ele tem uma representatividade muito boa e ele tem capacidade de diálogo diferente do Lula com essas pessoas que o Silvio está falando. O Lula não colocou ele lá por outro motivo, ele colocou porque ele tem capacidade de diálogo com os empresários, com os banqueiros e assim por diante. Então, se puder acontecer alguma coisa, acontecerá através desse movimento. E é uma pena que realmente a gente tem que dizer que sim, estamos nos aproximando um pouco mais da Venezuela, né? Se o Congresso não fizer nada, eu sei que é difícil porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado são dois comprados, né? Para não falar outra palavra, são dois comprados, mas se não fizer nada, sim, aí acabou, aí não tem mais jeito. Eu entendo que alguma coisa ainda vai acontecer. Eu não acho que o Congresso vai ficar quieto depois dessa, não, porque aí acabou de vez, né? Aí acabou de vez, não tem mais o que fazer. Agora, com relação a essa última lei que foi aprovada aí também,
vamos chamar de marco legal ambiental, vai de novo lá para o Congresso e ele vai derrubar outra vez. Aí eu acho que ou sai para briga, ou aí não tem mais o que ser feito. Mas é isso, meu amigo Eudes, meu amigo Silvio. Foi um prazer fazer mais um X da Questão. Não um X da Questão como a gente gostaria, mas da forma o que né? O que não é isso? O que é. Fala aí. É o que é. Então é isso, é o que é. É isso, meus amigos. Um abraço a todos aí. A gente se vê na semana que vem com um militante de esquerda para poder conversar conosco aqui, equilibrar um pouco a conversa. Um abraço para todos. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a participação do Silvio Braunado, do professor Penal, da nossa equipe de bastidores aí, Jefferson, Guilherme, Felipe. Acho que a gente constrói esse espaço da Connect TV democraticamente. Quem tem a percepção de que não, está errado. Não há participação de pessoas da esquerda aqui por pura falta de coragem e de bom senso para debater. Quando a gente teve uma pessoa específica agredia, xingava, ofendia, e não é essa. Por mais duro que seja o embate, ele pode ser duro, ele tem que ser respeitoso e no limite da educação. E é isso que a gente promove, não só no X da Questão, como em todos os outros programas da casa. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a Connect TV aí no Brasil, aqui em Portugal, a partir do dia 28, também no canal 164 da Mel, uma notícia, né, muito relevante para a nossa história. Continuem cada vez mais conectados com a Connect TV ou com a Connect TV, como vocês falam, ou como nós falamos aqui em Portugal. Forte abraço, até semana que vem. Valeu!